Hi, and welcome to the Avenue Code Spotlight Series podcast. Here you'll find inspiring conversations with top executives and technology leaders. If you're listening to us from podcast platforms, be sure to follow us. And if you're watching us from YouTube, subscribe to our channel. Bem-vindos a mais um podcast da Avenue Code. Eu sou a Andressa, sou gerente de contas aqui na Europa, representando a Avenue Code aqui em Portugal. E hoje eu estou muito feliz porque eu tenho uma pessoa super especial que teve um background super interessante por empresas muito legais. Então eu tenho o Thiago Caixin aqui com a gente, diretor de TI da Prio. Thiago, muito obrigada pelo seu tempo e disponibilidade. É um prazer ter você com a gente. Muito obrigado. É um gosto de estar aqui. Muito obrigada pelo seu tempo. Thiago, eu sei que nós já conversamos antes, eu conheço um pouquinho de você, mas para começar essa conversa, se você puder nos contar qual foi a sua trajetória para você chegar na posição que você está hoje, diretor de tecnologia? Se você puder contar um pouquinho para que você passe um pouco de inspiração para as pessoas que estão ouvindo, então se você puder falar um pouquinho, vai ser super bacana. Claro que sim. Posso falar um bocadinho do trajeto e dizer, depois de se ouvir um pouco o trajeto que fiz, perceber que a experiência académica que se tem não significa que depois tenhamos que percorrer esse caminho mediante a licenciatura ou o mestrado que tiramos, porque o meu caso é paradigmático disso. Mas começando do início, tenho 40 anos, vivi em Matosinhos também muitos anos, depois fui estudar para Aveiro, Engenharia e Gestão Industrial. Portanto, o meu background era muito ligado à mecânica, muito ligado à indústria, e quando acabei o curso, o que me imaginava a fazer era trabalhar numa fábrica, otimizar a produção, longe de mim pensar que queria trabalhar em tecnologia, e não era aquela pessoa, aquele tech savvy que quer saber tudo de tecnologia, não era assim, e continuo a não ser, não sou daquelas pessoas sedentas de tecnologia, mas naturalmente estou atento. Eu comecei a trabalhar numa empresa relativamente pequena, numa área de metalomecânica, ainda dentro da área em que exercia, na área dos vinhos, digamos assim, que é uma área que muita gente gosta, e foi muito giro. E depois tive um convite para integrar uma empresa muito relevante no cenário nacional, que era um grupo em crescimento acelerado, que é o Grupo Martifé. Era um conglomerado de mais de 120 empresas, espalhadas por várias geografias, desde Portugal, naturalmente, Espanha, no Reino Unido, França, Polónia, Roménia, Brasil, Angola, Moçambique. Assim que me lembro, pelo menos estas geografias. Os Estados Unidos também tinham uma pegada, tinham presença lá, em múltiplos setores, desde a área metalomecânica, uma área de energias renováveis, alumínios, por aí fora. E eu aí trabalhava ainda numa área muito relacionada com a otimização de processos, até que em 2008 me lançaram um desafio para, dentro do grupo, depois de fazer um conjunto de coisas diferentes, de integrar uma equipa que ia fazer uma implementação de um sistema, um SAP, um sistema SAP, dentro do grupo. Portanto, a alteração ia ser feita em 2009, mas o projeto iria começar em 2008. Eu tinha duas hipóteses: ou realmente seguia esse projeto, ou então ia para a Índia, para outro projeto dentro do grupo. Decidi-me a ficar em Portugal e a seguir por esse projeto, numa área de tecnologia que eu sinceramente não acompanhava de muito perto. A partir daí o meu percurso foi sempre ligado à tecnologia. Comecei então com esse projeto, e a partir de 2009 fiquei como pivô para
para a área SAP dentro da organização que representava, era uma das empresas do grupo, e assim continuei mais um ano ou dois, até que mudei de empresa e passei para uma empresa do pior. A empresa Martifer tinha na altura já 3.000 a 4.000 empregados, mas passei para a Sonai, onde naturalmente eram 40.000. Aí, como gestor de projeto, Grupo, né? já ligado à tecnologia, em que tecnologia para a área logística. Estive um ano, foi um ano exigente, um ano em que aprendi muito, e principalmente a trabalhar numa empresa maior, com processos mais rígidos, permitiu-me ganhar alguma bagagem para o que viria a seguir. Um ano depois surgiu-me o convite que me traz cá, que foi em 2012, foi há 10 anos atrás, que é o tempo que eu estou na Prio, que o convite foi feito para ser o pivô, no fundo, na Prio, para a área de tecnologias de informação. Não havia ninguém na altura com esse papel, e era preciso alguém que fizesse essa transposição da tecnologia para o negócio. E assim foi. Portanto, havia uma equipa de tecnologias de informação que tratava de tudo o que dizia respeito à Prio, centralmente, e eu fazia essa pivotagem. Pronto. E a partir daí, estive até 2014 nessa posição de gestor de projeto, e em 2014 houve uma mudança acionista. O grupo Martifer vendeu a participação da Prio a um fundo de investimento, que é o fundo da Oxy Capital, e houve a perspectiva da autonomização de todas as áreas da Prio. Ou seja, saíram da esfera do grupo Martifer e passaram a ser autónomas, e sistemas de informação incluído. Entendi. E foi-me perguntaram-me se eu queria aceitar o desafio de construir uma equipa do zero, como dizer que não é? Naturalmente que sim, e a partir daí começou então o caminho. Comecei eu, e ao fim de 8 anos, neste momento somos 42 pessoas a trabalhar na equipa, já em 6 áreas diferentes. Pelo meio foi muito, não digo sangue, mas foi suor e lágrimas. Para conseguir chegar aqui foi desafiante, porque o ritmo de crescimento da Prio, felizmente, é muito acelerado. Tivemos um desafio extra, que em 2020 o Oxy Capital, que era o fundo de investimento que tinha a Prio, vendeu a participação. Portanto, mudámos outra vez de mãos, de dono, neste caso para o grupo espanhol, que é o grupo DISA, que tem a Prio neste momento a 100%. Portanto, foi o ano passado, todo o ano 2021 foi um ano de nos ajustarmos, de nos adaptarmos a uma nova realidade, com novos colegas, novas dinâmicas, numa nova estrutura de poder. Cá continuamos, melhores resultados de sempre, e portanto, muito animados para o que virá no futuro. É um pouco este o trajeto que me traz aqui. Tenho 40 e poucas pessoas que trabalham comigo, e tenho muito orgulho em cada uma delas. Eu gosto de fazer essa pergunta para todas as pessoas que a gente conversa, porque é muito legal ver como que as coisas acontecem, né, na vida das pessoas. É sempre muito diferente. Pessoas que começam desde sempre em tecnologia, decidem depois. Eu converso com muitas mulheres também que eram de áreas completamente diferentes e entram depois para a tecnologia, é muito bacana. E uma coisa que você comentou sobre as pessoas que você tem no time hoje, como que você vê gerenciamento de pessoas? O que isso agrega para você? Como que isso é importante para você? Como que você enfrentou o gerenciamento de pessoas agora nesse período também, todo mundo remoto? Como que foi isso? E como é isso para você? O shift do trabalho presencial para o trabalho remoto é violento. É violento por vários motivos, por a própria adaptação das pessoas, o terem ou não terem condições em casa, a solidão, tudo isso faz com
tínhamos que mudar, não digo totalmente, mas substancialmente a forma de trabalhar, a forma de lidar e a maneira como a fazemos. Eu lembro-me que nos primeiros meses eu refiz 3 ou 4 vezes a forma de fazer as reuniões, a forma de interagir com cada uma das pessoas. Mesmo a estrutura da equipa foi mudando porque percebia que não funcionava com aquele cenário. E nós, nomeadamente em 2019, nós já experimentávamos um pouco o trabalho remoto. Havia alguns colegas que estavam, principalmente no Porto, em que já faziam alguns dias remotamente, começávamos a experimentar, mas culturalmente na empresa não era algo que estivesse instituído. Portanto, fazíamos isto para casos pontuais, bem justificados, mas não como um todo, não como uma política de grupo ou uma política departamental. Mas é fundamental fazermos uma escuta ativa, estarmos mesmo nas reuniões online, tentarmos perceber que nem sempre é fácil, como é que as pessoas, como é que estão, na própria voz, como é que se sentem, porque é que alguns não ligam a câmara, qual é o problema, se é por timidez, que pode ser, se é por outra razão qualquer, tudo isso são sinais que podem fazer com que tenhamos que logo a seguir fazer uma reunião só com aquela pessoa, ou uma pequena conversa, para tentar perceber como é que está, se está a haver algum problema. Aconteceu algumas vezes. Outras confesso, não me conseguia perceber, em algumas consegui reagir a tempo, noutras não, mas tento sempre, principalmente escutar e estar observado de forma atenta, porque as pessoas não são todas iguais, iguais. Não podemos tratar uma pessoa introvertida e uma extrovertida da mesma forma. Exatamente. Os holofotes em cima de uma pessoa introvertida não podemos fazê-lo, é incorreto. E uma extrovertida precisa desse holofote, precisa de poder falar. Exato. Mas não faz de um profissional melhor que o outro, não faz. Exatamente. Uma coisa que ficou muito clara para mim também durante a pandemia todo mundo, eu tive a sensação de que as pessoas se demonstraram mais humanas e mais vulneráveis. Então, quando a gente se reunia em time para conversar, todo mundo sabia que todas as pessoas não estavam 100%, que todo mundo estava passando por uma situação em conjunto ali, né, de uma situação difícil para todo mundo. Então, de certa forma, eu também acredito que a pandemia ela aproximou as pessoas nesse sentido, sabe? Os times, né? Mesmo que remotamente. Percebo que as pessoas se preocupavam mais umas com as outras, assim, né? É um grande desafio, é como fazer o onboarding das pessoas. Que no presencial é relativamente simples, porque a pessoa Passar a cultura, chega ao escritório e vamos ou de gabinete em gabinete ou no open space e apresentamos. E vamos tomar um café e chamamos as pessoas e começam-se a entrosar. No online isso não existe. Não tenho tempo para o cafezinho, né? Fazemos uma reunião, juntamos as pessoas todas numa videochamada e colocamos a pessoa que entrou em spotlight. Não vamos fazer isso. Exato. Ou seja, eu pelo menos não consegui ainda encontrar uma solução ideal para fazer um bom onboarding. Aceito sugestões, mas não tentamos e temos feito também, trabalhando com os nossos colegas da área de recursos humanos, tentarmos fazer de formas mais criativas, até porque temos uma dispersão geográfica assinalável dentro do país, mas continuamos aqui a experimentar modelos que sirvam e que façam com que o momento de entrada, o primeiro dia, seja um dia que marque as pessoas pela positiva. Porque é importantíssimo. O primeiro dia é importantíssimo. Exato. Ele vai ditar o resto. E eu acho que é uma preocupação de todas as empresas, assim, de como como conseguir passar a cultura, né, da empresa, mesmo que remotamente. E nós temos um cliente, você me falou agora, eu lembrei, nós temos um cliente que, inclusive, usou a experiência virtual para fazer o onboarding desse primeiro dia, para trazer esse impacto para os funcionários. Então, é uma preocupação de todo mundo mesmo, assim, mas eu acho que a gente está caminhando para aprender, né, com isso também.
E, Thiago, uma coisa que eu li bastante sobre a Prio também, eu queria ver a sua percepção. A Avenue Code, ela fala muito com líderes de transformação digital, né? Então, a gente fala muito sobre isso e eu li bastante da Prio. Então, eu queria saber a sua percepção, como que foi o processo de transformação digital nos últimos anos, se você puder explicar um pouquinho do processo para a gente. Sim, posso falar um pouco. Eu vou voltar a 2014, vou voltar a 2014 e parte a partir daí. Para dar um contexto, em 2014, basicamente, tecnologia que fosse propriedade da Prio não havia. Não tínhamos nada. Portanto, era um caminho que tínhamos que fazer. A direção de topo, vamos ficar autónomos, certo? Mas sabemos que em tecnologia nós não ficamos autónomos do dia para a noite. Há fios, salvo seja, que estão conectados, que nós temos que desconectar e ligar de outra forma. Este fator, por um lado, fez com que fôssemos obrigados a fazer um conjunto de projetos nessa altura, mas por outro, obrigou-nos a fazer uma transformação digital antes da maioria das empresas, porque fomos obrigados a isso nessa altura. Eu dou um exemplo. Fizemos uma migração para Office 365 na cloud, na nuvem, em 2016, algo que agora é banalíssimo, toda a gente tem, mas há 6 anos atrás não era assim tão comum. Não era comum. Ou seja, os servidores de e-mail estavam no data center da empresa, não era tão comum passarmos de repente para a cloud e colocarmos todos os e-mails. Onde é que estão os meus e-mails? Onde é que está a minha informação? Isto vai desaparecer tudo, eu vou ficar sem nada. Estes receios existiam. Nós acabámos por conseguir convencer, e felizmente temos uma direção de topo que apoia e quer fazer este tipo de alterações, porque sem essa alavancagem ou sem esse sponsorship de uma gestão de topo, não se consegue fazê-lo, não se consegue. Portanto, culturalmente nós conseguimos fazer essa alteração e agora eu diria que ninguém quereria voltar atrás ao que tínhamos. Começamos a construir um conjunto de soluções para que agora são soluções que já têm alguns anos, que as áreas começam a dizer, temos que pensar noutras coisas, fizemos aqui, trabalhamos muito com uma tecnologia que é OutSystems, em que fizemos um portal para os clientes em 2016, fizemos toda uma reestruturação e algo que na altura temos muito orgulho no que se construir naquele momento, porque não havia na concorrência nada parecido. Desde ferramentas de CRM, que também se construiu, plataformas para gestão de diversos negócios, tudo isso foi feito nessa altura. A adoção do Teams, que começámos a fazer em 2019, ou seja, toda a organização tinha portáteis, ninguém tem computador fixo. O que é que isto fez? Fez que, no dia 13 de março, quando fomos todos para casa, 13 de março de 2020, na altura que foi decretado, vamos todos trabalhar remotamente, foi uma alteração que foi muito suave na Prio. Foi muito suave, ou seja, foi uma quinta ou uma sexta-feira, não me recordo bem, no próprio dia, no dia a seguir as pessoas estavam a trabalhar normalmente, não houve problema. Tivemos um soluço na nossa firewall, porque é diferente ter 50%, estava dimensionada para 50% dos trabalhadores a trabalhar remoto e de repente estão 100%. Mas foi uma questão que se resolveu ao fim de 2 semanas. Ficou resolvido e a partir daí nós não tivemos mais problemas. Mas a verdade é que houve um shift de presencial para remoto de um dia para o outro e a organização aguentou. Não houve uma disrupção a nível da produtividade. Conseguiu-se continuar a produzir e, principalmente, quebrou-se aquele estigma cultural de quem está em casa ou quem não está no escritório não está a trabalhar.
Exato. Que era aquilo, quem não está no escritório então é porque está em casa e não está a trabalhar. Não, percebeu-se, mesmo estando em casa, as pessoas estão a trabalhar da mesma forma ou mais. Às vezes trabalham mais, né? Não há aquela perda de tempo nos transportes, não há perda de tempo no procura de estacionamento e não Exato. há. Muito bacana. E, Thiago, agora que nós começamos a entrevistar os líderes aqui de Portugal, eu queria ouvir um pouco de você também, o que que você vê como o futuro da tecnologia para Portugal, assim, como que você enxerga hoje e para o futuro, em questão de inovação, tecnologia, transformação digital, como que você acredita que as coisas vão ficar daqui nos próximos anos? Portugal no geral. Sim, eu coloco aqui numa perspectiva mais prática e numa perspectiva organizacional das organizações. Aqui três vetores que considero importantes. É um tema que eu diria que todos os meus colegas diriam provavelmente, que é a questão da cibersegurança, que é fundamental, é um pilar importantíssimo e que tem que ser garantido e tem que haver um investimento necessário que muitas vezes não há e só se lembram desta área quando existe algum problema, algum ataque ou quando há um ataque que abra as páginas do Jornal da Tarde. Um segundo ponto prende-se com como é que as organizações se vão adaptar a nível de tecnologia, da própria cultura, a um cenário um cenário híbrido, em que as organizações vão ter colaboradores que estão no escritório, colaboradores que estão presenciais, reuniões que tecnologias, como é que vamos abordar o tema em que há uma reunião com 6 pessoas em que 3 estão no escritório e 3 estão remoto. Remotas. Pode parecer muito simples, mas não é tão simples assim, porque a experiência de reunião tem que ser a mesma de quem está presencialmente e de quem está remoto. Tem que conseguir ter a mesma experiência e colaborar da mesma forma. Isto não é tão simples assim. E é desafiante, este cenário híbrido. E um terceiro ponto é, cada vez mais, eu pelo menos sinto isso, cada vez mais as organizações estão em todas as áreas, existem pessoas com sede de tecnologia, com conhecimentos dos tech-savvies, em que teremos que perceber que a área de tecnologias de informação já não é aquela área de informática que era antigamente, em que há os informáticos que são eles que tratam dos computadores, os outros tratam de outras coisas. Não, cada uma das áreas pode de repente comprar um software as a service, pode ir com um cartão de crédito e comprar um software as a service. Sim. Como é que a organização e como é que uma estrutura de tecnologias de informação se irá adaptar a um cenário destes? Ou seja, eu vejo muito isto na perspectiva existe tudo o que gravita à volta, existe o core. Provavelmente a área de tecnologia de informação vai se centrar mais no core e não tanto no que gravita à volta, e assegurando a continuidade do negócio. Falando um pouco de tecnologia de forma mais abstrata, estou muito curioso para ver de que forma é que todo o metaverso, como é que confesso que ainda me causa aqui alguma estranheza como é que vai haver encaixe, mas eu diria que em 95 ou 96 a internet também causava estranheza à maioria das pessoas. Exato. O que é que iria ser feito? Não é? Depois, penso que a blockchain, a tecnologia tem capacidade de desromper aqui um conjunto de negócios.
negócios em que as tarifas, com os smart contracts, em que as tarifas mudem muito rapidamente, ou que exista um conjunto alargado de interlocutores que tenham que existir consenso, que é uma das bases, pode ser interessante, mas acho que neste momento, a nível das organizações, começa-se a trabalhar, mas de forma ainda muito, muito incipiente, ainda não há os aceleradores e os incentivos necessários a que a adoção desta tecnologia seja massiva, digamos assim. Ainda é algo muito, muito pincelado por pequenos apontamentos, mas nada ainda de substancial. Tá ótimo. Tiago, e a nossa última pergunta, se você puder falar um pouquinho da Prio e o que vocês pensam quais são os próximos passos, algo que você possa compartilhar com a gente de inovação, como que você está pensando com a equipa, se você puder contar para quem está ouvindo agora sobre a Prio, eu acho que seria legal também para que as pessoas conheçam mais sobre a empresa. Sim, sobre a Prio, eu posso falar aqui tecnologicamente, tornar-nos uma empresa API-driven, ou seja, nós aqui há 2 anos fizemos um investimento muito relevante, substancial numa tecnologia que nos permite então ter aquele modelo que eu falava há pouco de temos o nosso core e depois vamos ter um conjunto de serviços de APIs que possam ser consumidas por um conjunto de empresas com informação que seja relevante consumirem. Isto é um tema que estamos a trabalhar o tema da sustentabilidade também, como é que nós poderemos abraçar o tema e isto tem sido o foco muito, muito grande da minha colega da área da inovação e de todas as jornadas de incubação de startups que temos feito, que todos os anos fazemos. Tem tido muito foco na área da economia circular, da sustentabilidade, garantir que há um reaproveitamento de recursos e de resíduos. É algo que temos feito com bastante... a investir bastante nessa frente. E um terceiro ponto é melhorarmos a experiência do cliente na loja. No fundo, pensarmos em projetos diferentes na área de retail. Eu não posso desvendar, mas vai acontecer algo muito giro em Braga, em breve, que eu depois recomendo que quem possa visitar se desloque lá. Bom saber, a gente já deixa no radar. Será partilhado em breve, que é uma experiência diferente em que estamos a trabalhar. Não posso revelar muito mais, mas é na área de retail. É uma experiência diferente em postos de abastecimento do que tem sido feito. E no fundo, focarmos na jornada, melhorar a jornada do consumidor, toda aquela jornada de ir até ao operador que está a vender e pagar ali, não precisa de ir, o operador não precisa de estar ali, pode-se deslocar pelo posto, pode ser alguém que apoia, que ajuda. Portanto, haver toda essa mobilidade tornar a experiência do utilizador mais fluida, em que possa ser ajudado se necessário, que possa pagar rapidamente se quiser, que não precise tão pouco de usar cartões ou dinheiro, como temos agora a nossa app, a PrioGo, que foi a primeira app que permitiu pagamentos de combustível em Portugal e que continua a ser usada. Portanto, tudo isso são temas que nos preocupam e que nos entusiasmam para o futuro. Olha, uma honra, Tiago, conversar com você, foi muito bacana entender um pouquinho mais da sua trajetória, da Prio, falar um pouquinho de inovação, transformação digital,
Então, te agradeço demais pelo tempo no nosso podcast e muito legal saber dos próximos passos e das novidades para quem estiver ouvindo dos próximos passos da Prio. Então, muito obrigada pelo seu tempo e a gente se vê em breve. Obrigada para quem escutou mais um podcast nosso da Avenue Code aqui em Portugal. Teremos próximos na Europa também. Então, é isso. Muito obrigada, Thiago. Muito obrigado, eu é que agradeço e estou ansioso por ver os próximos podcasts que vão disponibilizar também. Tá bem, obrigada. See you in the next episode of the Avenue Code Spotlight Series podcast. Be sure to check out the interviews from the same series on our blog at avenuecode.com. See you next time and thank you.